Fala uma coisa aqui. Você sente que o seu corpo já não responde mais como deveria? É uma menstruação desregulada, um ganho de peso a cada ano, uma acne que nunca melhora. Sabia que você pode ter SOP e ninguém te falou a verdade sobre isso? Eu sou a doutora Denise Vasconcelos, sou ginecologista e nutróloga e ajudo mulheres a entenderem melhor os seus corpos. A SOP, ou Síndrome dos Ovários Policísticos, afeta milhões de mulheres, mas pouca gente sabe como lidar com isso de forma eficaz. Se você já tentou de tudo e nada funciona, calma, existe sim um caminho certo. Mas a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo com o seu corpo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. Primeiro, vamos entender o que é SOP. O que é a Síndrome dos Ovários Policísticos? Síndrome, na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, para eu fechar essa síndrome, eu preciso ter algumas características. Menstruação irregular, alterações de oleosidade, acne, aumento de pelos, queda de cabelo, alterações nos hormônios da função ovariana e algumas alterações nos exames de imagem, no ultrassom transvaginal, mais precisamente, mostrando aqueles vários pequenos cistos. A depender de quais desses critérios estão presentes, um, dois, três ou todos, quatro, eu posso ter tipos de síndromes diferentes. Mas todas elas respondem a partir de uma única e inicial alteração, que é a resistência à insulina. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é. Resistência insulínica é uma alteração em outra área que não tem nada a ver com a ginecologia. Uma alteração no metabolismo da glicose e da insulina. Então, quando eu tenho um excesso de glicose no sangue, por exemplo, picos glicêmicos, que nós chamamos, ou seja, quando essa glicose no sangue ela aumenta muitas e muitas vezes, ou quando ela aumenta e se permanece elevada por muito tempo, a insulina, que é o hormônio que vai digerir essa glicose, ele começa a subir também. E a partir desse aumento progressivo ou desse aumento continuado, essa insulina ela começa a trabalhar de forma irregular e desenvolve um processo de disfunção. Ela começa a funcionar de forma alterada, que é a resistência insulínica. Quando esse gatilho aciona, isso começa a trazer repercussões em outras áreas. Especificamente, na parte ginecológica, o que vai trazer de alteração? Começa a afetar como o teu ovário funciona. Então, o ovário está lá quietinho, fazendo a parte dele, fazendo o trabalho dele, produzindo os hormônios, produzindo ovos e tudo mais, e vem a insulina externamente e começa a atrapalhar essa função. Então, eu começo a ter uma alteração na produção de alguns hormônios da função ovariana, o que não permite que esse óvulo, desculpa, ele vá crescendo, amadurecendo a ponto de você ovular. Tanto que a maior característica dessa síndrome é a anovulação, é a falta de ovulação. Ou você ovula poucas vezes ao longo dos ciclos, ou você simplesmente não ovula porque a menstruação começa a falhar também. Então, por isso a síndrome dos ovários policísticos está muito relacionada, muito intimamente relacionada com a infertilidade ou dificuldade para engravidar. Então, uma vez que essa insulina começa a afetar a função do ovário, os hormônios do ciclo menstrual, estradiol, progesterona, LH, FSH, eles começam a ficar alterados em sua função. E isso atrapalha a regulação do ciclo da menstruação, do sangramento em si, e também a regulação da ovulação. Por outro lado, começa a aumentar a produção de um hormônio que também pode ser produzido no ovário, que é a testosterona. Por isso, as mulheres com ovário policístico começam a ter alterações de pele. A pele começa a ficar com mais espessura, com mais retenção de oleosidade, com mais acne, ou muitas vezes uma acne que você já tinha, ela fica com mais intensidade. Aumento de pelos, pelos onde você já tinha ficam mais escuros, ou pelos onde você não deveria ter. Por exemplo, no rosto é muito característico. Aumento de oleosidade no couro cabeludo, muitas vezes levando a quedas de cabelo progressivas, principalmente nessas áreas aqui relacionadas à dermatite de seborreicas também. Né? Então, são vários sintomas que podem aparecer nessa síndrome, com maior ou menor intensidade, a depender do seu perfil, da sua predisposição, e também a depender do grau de intensidade da resistência insulínica, tá? Mas existe uma boa notícia: existe tratamento para isso. O tratamento atual, o que se faz dentro da ginecologia normal, convencional? Se o ciclo está dando problema, eu vou lá e bloqueio o ciclo menstrual com anticoncepcional oral, com um DIU. Se eu tenho muita oleosidade, eu tomo uma medicação para diminuir a oleosidade de acne. Então, eu vou controlando cada sintoma que vai aparecendo. Mas em algum momento eu vou precisar parar esse medicamento, que
diminui a minha oleosidade. E aí ela volta. Em algum momento eu vou precisar parar esse medicamento que controla o meu ciclo menstrual. E aí ele volta de forma irregular como ele já era. Então, é algo mais paliativo, pontual, quando eu preciso de segurar as pontas, né? Quando eu preciso segurar um pouquinho ali, controlar um pouco os sintomas até que eu entenda o que realmente está acontecendo com aquele corpo, tá? Então, são ferramentas que podem ser utilizadas. Mas o tratamento, de fato, a base do tratamento e o que vai ser realmente definitivo é a mudança de hábitos. Uma vez que a grande causa base da doença é a alteração no metabolismo da glicose, insulina, eu não tenho como tratar esse ovário policístico sem regular a sua alimentação e a sua atividade física de forma frequente e com intensidade correta, para que você consiga ajustar esses hormônios. Então, uma alimentação mais anti-inflamatória, uma alimentação com menor quantidade de carboidratos, açúcares, né, e laticínios que poderiam elevar, quando em excesso, a glicemia e a insulina, isso naturalmente já tende a regular tanto o metabolismo da glicose quanto a insulina, refletindo positivamente no teu ciclo. O ciclo começa a voltar com mais frequência, a ovulação começa a acontecer, aqueles cistozinhos ali no ultrassom transvaginal começam a sumir, a oleosidade de acne começa a melhorar e as coisas vão entrando nos eixos. Só que a gente tem muita resistência em algumas pessoas em fazer essa pequena mudança de hábitos no dia a dia, porque é algo muitas vezes de muitos anos, né? São comportamentos muito difíceis de serem modificados, e a gente entende sobre isso. É por isso que a síndrome dos ovários policísticos, ela precisa sempre ser tratada com uma equipe multidisciplinar. Você precisa de um ginecologista que possa te trazer essa visão integrativa para você compreender de fato o que está acontecendo, por que essa acne não melhora, por que essa acne volta de tempos em tempos, por que você tem essa dificuldade de emagrecer, por que isso está começando a afetar a tua tireoide. Você precisa também de uma nutricionista funcional que trabalhe direcionado com a saúde da mulher, para aliar a sua alimentação àquele tratamento que está sendo iniciado. Muitas vezes precisa de ações locais, a partir da parte estética, para diminuir as lesões nessa pele. Uma atividade física regular, uma orientação de um personal, de um professor especializado também, para que você possa ter treinos que realmente façam diferença no seu tratamento. E munida de toda essa equipe, de todo esse time, aí sim você vai conseguir controlar de vez, definitivamente, a sua síndrome dos ovários policísticos e todos os sintomas que vêm junto com ela, tá? E por que que é importante a gente tratar essa síndrome? Bom, além de todos os sintomas que eu acabei de citar, sinais e sintomas, que trazem desconforto, baixa autoestima, mexem com a pele, mexem com todo o teu organismo, eu também posso ter dificuldades para engravidar, então é algo que vai naturalmente retomar a sua fertilidade ou melhorar a fertilidade que você já tinha. Mas ainda além, uma vez que a grande base da doença do ovário policístico é a resistência insulínica, a gente sabe que essa é um marcador, né? É um exame de rastreamento metabólico para doenças crônicas no futuro. O que é que isso significa? Isso é muito importante. Uma vez que eu tenho essa alteração na glicose e insulina, que me abre num curto prazo essa alteração do ovário policístico, se eu deixo isso continuar, já que esses sintomas não me incomodam tanto, eu vou deixando passar, em algum momento da vida, no médio e longo prazo, essa mesma alteração inicial pode abrir portas para doenças mais graves, hipertensão crônica, eventos trombóticos, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, entre outras coisas. Então, a gente chama de síndrome metabólica o conjunto dessas doenças que são inflamatórias e que uma complementa a outra, que uma potencializa o efeito da outra, o efeito maléfico dentro do organismo. E isso tudo pode iniciar com simples alteração de ovário policístico que começou lá na tua adolescência, que você não deu atenção, que você não tratou adequadamente porque você não conseguiu mudar os seus hábitos. Então, muito importante que você tenha atenção em como está o seu hábito de alimentação, que tipo de escolhas você tem feito no dia a dia, realmente se identificar com algum tipo de esporte ou atividade física que você goste, ache prazeroso, porque é algo que você precisa levar para a vida inteira, e é, fazer com que isso reflita positivamente no seu funcionamento do organismo e na melhora da sua saúde de um modo geral. Dessa forma, você consegue manter sua qualidade de vida, consegue se manter livre de doenças, principalmente no seu futuro, né, no seu envelhecimento saudável. Então, de uma forma bem resumida, é isso que acontece na síndrome dos ovários policísticos.
no teu organismo. Espero que agora você olhe com outros olhos, né, quando receber esse diagnóstico, quando, ouvir falar sobre esse tema, porque é algo realmente que pode trazer impactos bem importantes na tua vida, inclusive no longo prazo. Então, envie esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar com essa informação, para sua amiga, para sua prima, para sua vizinha, que tem ovário policístico, que já faz tratamento e que pode se beneficiar dessas novidades, dessas informações, para que ela melhore o seu tratamento de uma forma geral aí com o seu ginecologista, tá? No nosso canal no YouTube tem outros vídeos falando sobre outros temas da parte ginecológica. Dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e você pode também trazer sugestões para a gente fazer novos temas dentro da ginecologia e saúde da mulher. Até a próxima.